Hoje a gente abre o programa falando também de dois problemas bem comuns. E todo mundo tem dúvida. Quando aparece, as pessoas têm até alguns mitos envolvendo, né, essas questões do que fazer. Tem gente que coloca, acho que até pasta de dente. Já ouviu isso, doutora? Pois é. Nós vamos falar de frieira e olho de peixe. Convidamos mais uma vez ela, que é dermatologista, a doutora Mayra Astur. Bem-vinda mais uma vez. Prazer tê-la aqui. Prazer estar aqui de novo. Você já ouviu umas bizarrices, assim, muitas, ligadas às frieiras e ao olho de peixe? Muitas, né? Muitas. As frieiras e as micoses como um todo, elas são consideradas até um problema de saúde pública. É. Porque é um problema que é muito frequente e é muito recorrente. Então, enfim, a gente pega desde os pacientes que nunca fizeram nada, até aqueles que já fizeram várias simpatias, já tentaram um monte de receitas caseiras, e aí chegam no consultório quando bate o desespero, né? É verdade. Mas não dá certo. Receita caseira, nesse caso, não dá certo. Não, às vezes ou às vezes tem dá. algumas. Porque quando é alguma coisa muito inicial, às vezes dá conta, tem algumas coisas naturais. E até eu estava lendo, saiu um artigo numa revista super importante falando do vinagre para frieiras e tudo mais. Depois a gente vai chegar. Ah, então já a gente conta, tá vendo, gente? Eu sei que vão rolar perguntinhas aí. Ah, mas tem receita caseira? Já a gente comenta. Vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV que a gente começa justamente com elas. Olha lá, as frieiras. Vamos entender um pouquinho como elas aparecem, por que elas aparecem e o que a gente pode fazer para eliminar. Olha lá, o que é então a frieira, doutora? A frieira é um tipo de micose de pele que vai acometer principalmente os pés. Então, ela pode acometer tanto o pé como um todo e principalmente a região interdigital, que é entre os dedos. Tá. Então, os fungos mais frequentes, eles são dermatófitos, é o tricófito, é o epidermófito, e são fungos que estão praticamente em todos os lugares, né? A gente meio que convive com eles e em algum momento eles começam a desencadear a doença. Tá. E podem aparecer vários sintomas. Vamos ver se a gente tem uma próxima ilustração já, Gláucia? Então, vamos lá. Sintomas na tela. Até porque a gente identifica e às vezes uma coisa parece outra. E Exatamente. Nunca é muito bom fazer o autodiagnóstico, né, doutora? Normalmente as pessoas acham que é um ressecamento. Aí passa bastante creme hidratante, aí de repente não melhora. E aí que é quando começa a cair a ficha. Nossa, tá parecendo uma micose. Uma micose. Então pode aparecer desde uma descamação simples, né, até aquela maceração, que é quando começa a criar a ferida. Então, um avermelhamento, quando começa a ter uma infecção secundária, coceira e um mau cheiro. E às vezes dói, né? Pode doer, pode porque as fissuras doem, né? Tem algumas pessoas que podem desenvolver vesículas, bolhas. Também. Na frieira. Também. Então, olha lá. Sintomas, acho que a gente vai entrar um por um? Ou esses a gente já citamos aqui, olha lá. Então, vamos falar do contágio. O que a gente tem aqui, bonitinha, menininha, ai, adorei. O que a gente tem que estar atento, então, pra gente até diminuir essa questão da contagião? A gente pega por contato direto ou indireto. Então, o direto é assim, fiquei encostando no pé de alguém que estava com frieira. Então, aquele namorado, marido, tá? Né? Aquele contato direto. E o contato indireto são a partir dessas formas. Então, por exemplo, vamos falar dos vestiários. Vestiários de academia, de clube, né? São lugares que são frequentados por muitas pessoas. Em geral, um ambiente quente, úmido, é praticamente um meio de cultura. Então você vai lá e pisa, não tem jeito. E gira muita gente, até que fazem aí uma limpeza, demora, né? Exatamente. Pela circulação. Exatamente. Pisos de banheiro de hotel, que ninguém às vezes dá muita bola, né? E aquela aguinha que fica em volta da piscina é criminosa. Aquilo lá é uma coisa que quase nunca consegue se retirar tudo, né? Então fica lá tanto os vírus das verrugas quanto os fungos das micoses. Agora, doutora, não tem jeito. Por isso que eu até trouxe um chinelinho de criança, pra gente lembrar quando mandar os filhos pra natação. Que também tem que ficar ir de chinelinho até a borda da piscina. Mas, por exemplo, se a gente tiver um contato, você tá ali até cuidando do pezinho da criança que você identificou uma frieira e você tem um contato nas mãos. Esse contágio acontece também, mas as frieiras se localizam só nos pés? Quando a gente fala de frieira, é só no pé. É só no pé. É só no pé. O problema é que o pé ele é um reservatório de fungo que pode passar para outros lugares. Para a mão, é super comum. Para a virilha, é outro lugar muito comum. E para o próprio pé, não só dentre os dedos, mas no próprio pé. Aqui no vídeo está mostrando um dos sintomas, que é quando aquela lesão já fica inflamada.
né, que fica avermelhada, com a fissura, com coceira. E ressecada. E ressecada. Tá. Numa pessoa rígida, numa pessoa saudável, isso normalmente não tem tanto problema. É só o constrangimento social. Sim. E o sintoma de coceira e de dor, tal. Agora, se é uma pessoa imunocomprometida, então, por exemplo, um paciente diabético, um paciente que está em tratamento de câncer, enfim, alguma doença que debilita nosso sistema imunológico, isso é um problema, porque isso é uma porta de entrada para uma infecção secundária. Então, de repente, uma bactéria entra naquela fissura e pode dar uma celulite, uma erisipela, aí a coisa complica bastante. E aí fica mais sério. Aí e diminui a imunidade também. Porque daí você da micose. pega uma infecção em cima de uma pessoa que já tem um sistema imunológico debilitado. Agora, se a pessoa está bem forte, a imunidade está bacana, mesmo que ela tenha o contato, pode ser que ela consiga, o corpo mesmo, enfim, eliminar essa micose? Consegue. Se você fizer uma higiene adequada. E aqui eu trouxe algumas coisas. Então, principalmente, secar bem após o banho. Né? Porque a umidade entre os dedos propicia a proliferação de fungo, não tem jeito. Então, pode ir com a toalha normalmente, que é o mais simples, mas se você tem uma certa preguiça ou às vezes dificuldade de alcançar o pé, o secador é uma boa opção. Legal. Não no quente, né? Sempre no morno ou no frio, mas secar bem direitinho. Tá. Outra coisa são as meias. Então, trocar de meias diariamente. Então, principalmente quem faz esporte ou usa tênis, né, sapato fechado o dia inteiro, usa meias e aí dá preferência para meia de algodão, porque o pé ventila mais. Tá. Outra opção para a gente prevenir ou, de repente, cortar numa infecção no começo seriam os talcos. Eu ia te perguntar, não deixa de ser algo caseiro também. Uma coisa preventiva. Porque o talco, ele vai absorver esse excesso de umidade e aí ele não vai deixar com que seu pé fique úmido o dia inteiro. Tá. Pode ser desde um talco simples até alguns talcos que tem medicamento. Tem alguns que tem antifúngico já, você pode usar. Não tem problema? Não tem contraindicação? Problema, não. Legal. E aqui eu trouxe também um sprayzinho antisséptico. Eu adoro coisas naturais. Acho que tudo que é natural vale a pena a gente tentar, né? Esse aqui, por exemplo, ele é à base de melaleuca e de tea tree, que são substâncias que são adstringentes, são secativas, são anti-inflamatórias. Então você pode usar tanto no dia a dia, dar uma borrifada, por exemplo, no final do dia, a hora que você chega em casa, ou borrifar nos próprios sapatos. Tá. Para ir tentando e limpar. Legal. E desinfectar. E isso pode ser uma prática diária? Pode. De prevenção também? Pode. Esse aqui é um olhinho essencial. Então tem óleo de cravo, tem alguns óleos essenciais que também com tea tree, com melaleuca, que também tem essa função um pouquinho antisséptica. Ai, que legal. Então já ajuda de uma forma preventiva. Gente, essa melaleuca é tudo de bom, eu já comentei aqui, eu sou ótima. fã da tal da melaleuca. Eu tenho lá o olhinho, sempre quando tem qualquer corte, gotinha de melaleuca. O cheiro é um pouco forte, né? Mas ela é fantástica. Impressionante a cicatrização. Pode usar sozinho, pode usar diluído em algum outro produto, não tem problema. E os outros cuidados de prevenção são em relação a sapatos, né? Tá. Então, tentar usar mais chinelo ao invés de ficar descalço. Porque quando você anda, você está exposto, né? Claro, é gostoso andar descalço, mas dependendo do lugar, não vale a pena. Não, e alguns pode ser que fiquem também, tem que deixar bem sequinho. Bem sequinho. E higienizado o chinelo, né? Deixar no sol, então, por exemplo, de final de semana, deixa os sapatos lá tomando um pouquinho de sol. Tá. Usou o sapato o dia inteiro, não guarda logo no guarda-roupa. Deixa ele lá na varanda tomando um pouquinho de ar. Tá. Né? E esses daqui que são fechados, que a gente usa bastante no dia a dia, eles funcionam como um reservatório de fungo. Tem que limpar? Tem que limpar. Então tem que limpar por dentro. Você pode limpar com álcool, com uma substância antisséptica, ou então com esses sprays naturais. Legal. Enfim, e deixa lá tomando um pouquinho de ar. Boa ideia. Todas essas medidas são possíveis de serem feitas em casa, até o momento em que não dão conta e tem que partir para o tratamento mesmo. Sem dúvida. Aí agora a gente vai falar dele. Isso. Partiu para o tratamento, olha lá como é que é, das frieiras na tela. Aí a gente tem, ó, Bom, as dicas que você já passou, né? Exatamente. Então, assim, secar muito bem faz parte de prevenção e de tratamento, tá bom? Aqui tem os produtos específicos que podem ser tanto os comprimidos quanto os cremes. Então, tem os cremes à base de cetoconazol, de terbinafina, por exemplo. Quando eles não dão conta, a gente pode associar na forma de comprimido mesmo. Tá. Trocar de meia todo dia e arrumar os sapatinhos. Então, tudo isso a gente já comentou. O tratamento é simples, mas exige disciplina. Tá. Porque deve ser feito diariamente em torno de um mês.
E a base do que o remedinho? Aí são antifúngicos mesmo, são medicamentos que devem ser prescritos pelo seu dermatologista ou pelo seu clínico geral. Algumas pessoas também têm que fazer via oral? Exatamente, mas aí normalmente é quando não funciona, quando está num grau de inflamação muito forte, né? Perfeito. As pessoas não entendem uma coisa que assim, às vezes você começa a usar o creme, melhora um pouquinho e a pessoa para de usar. O tratamento deve ser pelo menos 3 semanas a 4 semanas. Senão você seleciona aquela flora de fungos e sobram os resistentes. Né? E outra coisa, não adianta passar só no meio dos dedos, porque o fungo ele tá no pé como um todo. Tem que passar em tudo. Tem que passar em tudo. Então quando você coloca uma meia, você coloca no dedo e vai subindo até o tornozelo, não é? Tá, sim. Então tem que passar os cremes do tornozelo para baixo e no meio dos dedos também. Então, gente, deve ter muita gente que faz errado. Por isso que às vezes não funciona. Vamos pro olho de peixe. Então, daqui a pouquinho tem perguntinhas de frieiras e olho de peixe do público, @VocêBonitaTV. O que é, então, o olho de peixe? Esse aí eu já ouvi cada coisa que o povo faz. Tenta raspar o negócio, tenta arrancar o negócio. Ave Maria. E aí? O olho de peixe, na verdade, ele é uma verruga, tá? É uma verruga causada por um vírus que chama papilomavírus. É o famoso HPV. Tá. Existem diversos tipos de HPV e esse tipo de verruga é o olho de peixe. Tem alguns subtipos, como 1, 2, enfim. E aí ele vai causar essas verrugas que são localizadas tanto em alguns lugares, outros lugares da pele, mas olho de peixe, quando a gente fala olho de peixe, a gente está querendo dizer aquela verruga plantar. Plantar. Aquela verruga do pé. Do pé, esta daqui. Que lembra um olho. Por isso que chama olho de peixe. É verdade que, assim, a parte contagiosa, o contágio, muitas vezes acontece na praia? Da areia mesmo? E aí lembra um pouco o contágio da própria micose, porque também ela pode acontecer tanto por contato direto, então você encostar em alguma pessoa que tem a verruga, quanto pode pegar por vias indiretas. Então, usou o mesmo sapato, pisou no chão contaminado, e aí entra aqueles mesmos ambientes, piscina, vestiário, hotel e tudo mais. Tudo. E a verruga pode ficar lá naquele lugar por vários meses. Sério? Sério. E a gente pode ter a verruga no nosso organismo também por vários meses antes de manifestar a verruga. Entendi. Fica meio incubada ali. Fica meio incubado. E outra, eu acho interessante a gente comentar desse assunto, porque para algumas pessoas vai dar dor, para outras não. Depende. Depende. Normalmente a verruga vai pegar em áreas de trauma, que são aquelas áreas de pressão, então principalmente nessa região aqui do pé. E quando ela cresce, é diferente de uma verruga em outra região do corpo, porque ela cresce e vai para fora. Na planta do pé, ela cresce e a gente pisa, então ela entra por dentro. E dependendo do lugar, pode ter dor, porque força osso e tudo mais. E tem que retirar, doutora? Então, até 70% tem cura espontânea em 2 anos, mas você vai esperar 2 anos? Não. Né? O nosso receio como médico é a própria contaminação. Então, normalmente as pessoas chegam ao consultório por motivo de constrangimento, porque ficam com vergonha de usar um chinelinho ou de ir na praia, na piscina, o próprio médico do clube barra, né? Justamente por causa da contaminação. Mas tem pessoas que chegam por dor mesmo. Mas aí, claro, as pessoas antes tentam fazer alguma coisa. Eu brinquei do negócio da pasta de dente e tal, porque eu já ouvi que as pessoas tentam, né, fazer aquilo diminuir. Tem algo, porque nesse caso da frieira tem várias coisas que a gente pode fazer, eu acho até mais simples. Agora, nessa outra questão, é uma verruga, já não é tão simples assim. Não é tão simples, mas mesmo assim tem algumas coisas que a gente pode fazer em casa. Então tem alguns produtos que são vendidos em balcão mesmo de farmácia, você aplica... Lixa antes, né, para tirar aquela camadinha mais espessa. Pode lixar, então. Pode lixar, joga a lixa fora, por favor, joga a lixa fora e depois passa o remedinho. Quando ele não funciona, o dermatologista vai te prescrever um medicamento mesmo. Esse aqui é um imunomodulador, já é um creme de tratamento e a gente aplica. Eu gosto de orientar assim, pega o esparadrapo, faz um furinho, tá vendo? Coloca em cima da verruga e vai aplicar o medicamento para não machucar a pele ao redor, porque normalmente são substâncias abrasivas. Então, por isso que precisa ter orientação médica. E o mais importante, eu acho que a mensagem mais importante de hoje é assim, ter certeza de que é uma verruga antes de tratar. Precisa de diagnóstico, né? Tem que ter o diagnóstico correto, porque às vezes você compra aqueles sprays, coisas para queimar, cauterizar, e não é. Já chegou no consultório gente que tinha câncer de pele e estava cauterizando com aqueles sprays geladinhos de farmácia. Nossa, que perigo. Então, isso e o que é isso, doutora? Isso é muito problemático. Esses são produtos ótimos que vão ajudar a proteger um pouco, né? Porque lembra que dói?
Então, quando você coloca esse protetor, na verdade, eles são protetores de calo, que também podem ser usados para verruga. Certo. Então, quando a verruga é entre os dedos, você pode colocar esse afastador digital, você acha em casas de ortopedia, de materiais para pé. Que legal. E, então, quase todos os shoppings hoje em dia têm essas casas. Esse também é para ser colocado nos dedos, para proteger e não deixar o contato. Almofadinha. E esses aqui que são adesivos, tudo isso ajuda bastante. Muito legal. Mas tem que ser tratado da forma correta e para não acontecer a contaminação, porque o tratamento normalmente é longo, as pessoas desistem, né? Não tem nenhum método muito específico. Cada um responde melhor a um tipo de tratamento. E no final você está ali com um negócio, além de ser desconfortável, de ser um problema, de ser uma questão que precisa de tratamento, a imunidade cai, que é aquilo que a gente estava comentando, e pode ser a porta de entrada para outros problemas mais graves. Pode. Tem que procurar ajuda, gente. Não pode cutucar. Aquele sangue que você cutuca vai fazer uma autoinoculação. Então você pode passar para o seu dedo, para sua boca, para outros lugares do corpo e para outras pessoas. Nossa, gente. Então, verruga é complicado. Parece simples, mas não é tão simples. Procure ajuda e vou agradecer mais uma vez. Doutora, sempre adoramos. Você é uma querida. Dermatologista, doutora Mayra Astur. Eu vou deixar aqui um contato para vocês do Instituto Astur, tá? Tem um telefone de lá que é o 3825-8698, 3825-8698 e tem o seu Insta, @Mayra_Astur. Mayra_Astur, já encontra o trabalho dela. Vou deixar um telefone aqui também de agradecimento à Ortopedia Palmo e Pé, 3224-9282, 3224-9282. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Até.